Então, aqui vamos fazer uma ressalva. A Aline, ela teve, porque no começo ela falou que não teve muito apoio das pessoas que estavam em volta. É lógico que a sogra teve mais um pique de poder carregar, eu já não, criança pequena para me carregar é difícil, mas ela teve muito apoio, inclusive quando eu falei para ela assim, Aline, você precisa conversar com a minha neta que está para nascer, porque no meu tempo só tinha um livro para ensinar, que eu já estava fazendo isso, e eu aprendi isso dando aula com uma professora minha amiga, que inclusive uma amiga nossa, a Renatinha, que comprou um livro para depois, mais moderno, lógico, para ali, mas ela já começou a fazer isso sem que ler. É muito importante você conversar com a sua filha, o seu filho, quando está na barriga, fazer um carinho. E muito importante que as pessoas que fumam não ficar perto da criança. E só depois de uns 15 minutos que saiu para fumar fora, porque fica impregnado na roupa, né? E a Aline, na realidade, ela teve muito apoio das irmãs também. E o meu apoio, ela sabe disso, né? Apesar de a sogra foi de corpo e alma, até se mudou para lá para ajudá-la. Parabéns e muito obrigada para a Lauria. E o marido, que é um maridão, paizão, né? E ela teve apoio também, não só desse livro que ela ganhou, que eu falei que eu ia comprar, mas não deu nem tempo, né? E ela também se cuidou muito, mas muito bem da saúde. Ela fazia pilates, né? E a Aline fazia uns exercícios que vocês procurarem, eu vou procurar, que ela levantava a perna, que ia o pé lá do outro lado, de um lado e depois do outro. Então ela se dedicou mesmo de corpo e alma, porque ela tinha visão e as avós deu sempre apoio falando, né, uma mensagem bonita, eu falando que ela tinha que conversar, que ela falou assim, nossa, a senhora fez isso para minha filha, eu nem sabia disso, que tem que conversar. Eu falei assim, você sabe, porque eu sempre falei, mas ela falou, nossa, e tem livro, você tem livro sobre isso? Eu falei, tenho, e eu agradeço muito que quem deu esse livro foi a Renatinha, e onde ela estiver, ela vai saber disso. E agora eu continuo falando para as mães, leiam para os seus filhos livros, assim, que é da idade, gibis, de preferência o gibi que fala certo, né? Então, o do Mickey, esses livrinhos que eu indico, que hoje eu não vou ler porque o tempo é curto. E eu quero mandar um abraço para todas as pessoas do Fundamental, inclusive de outras escolas concorrentes do Estado. Eu tenho orgulho de ser aposentada no Estado, eu fiz um concurso para ser uma professora de Estado. Eu sei que os professores de Estado, eles dão a alma, como escola particular, mas tem professor que leva os cadernos até para corrigir em casa, sabe? Tem uma professora, e foi nossa, que eu não vou falar o nome, ela ia com um carrinho desses de feira cheio de cadernos para corrigir os cadernos em casa. E isso acontece sim no colégio da Inhamade. Às vezes não é o carrinho de feira, às vezes é o computador que está tudo ali, sabe? E as aulas estão fazendo em live. É isso mesmo, Aline? As aulas estão sendo ao vivo. Estão sendo ao vivo pelo Google Meet, que é uma plataforma, uma ferramenta para os professores darem essa aula ao vivo. Qual o nome? Google Meet, do Google, uma ferramenta do Google. Mas chama só esse nome? Não tem na Inhamade nada? Na ferramenta, não. O Colégio Nenhamade está usando uma ferramenta do Google que chama Google Meet para oferecer as aulas online. E só coloca isso no Google? Escreve isso no Google? Como que é? Para os alunos assistirem, eles têm que estar cadastrados e eles recebem no e-mail o convite para as aulas. E o colégio na Inhamade passa o quê? O Face? Para quem quiser acessar a página do colégio, a gente tem a nossa página do Instagram, do YouTube, do Facebook. Nós estamos presentes nas redes sociais com diversos conteúdos abertos. E para os alunos, eles têm as aulas, que eles estão nesse momento assistindo as aulas pelo computador. Então, muita coisa está no colégio da Inhamade, é isso? Só por colégio da Inhamade, não fez?
Temos a página do Colégio Nayamad no Facebook, temos a página no Instagram e no YouTube. Aí, Tem o site do colégio também, que é colégioamad.com.br. então, e o meu é www.avanilhamad.com.br. E o meu programa de TV na TV Guarulhos, que só passa aqui na região de Guarulhos, canal 3, toda sexta-feira, a partir das 4 às 6. Assistam e coloquem uma observação, por favor, tá? E seja uma observação do bem. Porque o bem, a gente pensa assim, o bem vence o mal. Igual a Paulinha Gauss fala, no meu coração só fica gravado tudo que é do bem. Coisa que não é do bem, eu não quero ouvir. Ninguém quer ouvir. Essa fase que nós estamos passando, então a gente tem que ler poesia, muita poesia. Tem que falar, a poesia não tem nada a ver, tem tudo a ver. Os melhores textos dos escritores que são românticos é porque desde que está na barriga da mãe, a mãe está lendo poesia. Por isso que as minhas filhas todas são escritoras. Aquelas única que escreveu um livro é a Aline. E ela me prometeu que ainda vai escrever outro para falar sobre o pai Nayamad, um grande educador, que assistia às palestras, depois terminava o médio e continuava assistindo às palestras em todos dias de pais, né, que iam receber as notas, reuniões de pais. Então era todo mundo vidrado. Inclusive, vamos falar um nome, tem um vereador aqui que foi muito votado como deputado, e ele ia lá com um caderninho, com lápis, era um grande fã para anotar as mensagens do Colégio Nayamad, que era escrito pelo Naim. Então, agora, Aline, continua e vamos fazer essa ressalva que você cuidou do seu corpo, da sua mente impecável. E a Aline, a Andresa e a Adelita davam dicas também de mães. Continua. Então, eu estava falando de apoio físico mesmo. Então, a minha irmã mais nova tem 2 filhas, não tinha como ser esse apoio físico porque ela estava sendo para a própria família dela. Minha irmã do meio estava impedida de estar no Brasil, que ela estava no processo de validação do Green Card. Então, estava fora do país. Então, é isso que eu estou falando, que eu acho que é uma dica importante e que eu acredito que seria muito bem-vinda para qualquer mãe de recém-nascido, é ter uma estrutura de apoio física, pessoas que possam estar presentes para ajudar tanto com a casa quanto com o recém-nascido. E claro que cada um vai viver uma experiência. E eu também reconheço que eu sou muito privilegiada porque tive parte da minha família próxima de mim, um marido que está até aqui atrás muito presente, que participou demais. Mas mesmo assim continua, né? Então, inteiro, mas mesmo Olha a neta balançando lá. Mas mesmo assim, no meu caso, eu gostaria de ter tido mais apoio ainda. Então, para cada um, pode ser que tenham mães que vão se sair super bem sozinhas ou só com uma pessoa de apoio. No meu caso, eu gostaria de ter uma tribo inteira. Então, é dito que as crianças numa tribo indígena ou nas civilizações mais primitivas, a criação das crianças era compartilhada com muitas pessoas, com uma comunidade inteira. E é isso que, na minha experiência, eu acredito que é saudável. Uma criança crescendo junto com uma comunidade que acolha, que acompanha esse crescimento. Mas eu ia sempre visitá-la e você sempre visitava, sim. Você está morando lá, né? Isso, a gente não mora tão perto. Agora, eu queria perguntar para você, Aline, mais detalhes. O que você falava para a sua filha quando ela estava no ventre? O que você fala? Poesia que você fez para ela, alguma coisa que você já escreveu? Que tá então, quando a Nina estava na barriga, quando a minha filhinha, a minha mãe sempre me deu essa dica de conversar com a minha filha. Mas eu não me sentia tão
convidada a fazer isso. Então, por isso que eu digo que é muito particular a experiência de cada um. Eu tinha vontade de escrever. E eu escrevi muitas cartas para ela, que eu achava que tudo que eu estava vivendo na minha gestação foram experiências que de alguma forma estavam marcando a história dela e que poderiam ser esquecidas. A gente não lembra de todas as situações que a gente viveu. A nossa memória é mais seletiva e vai apagando alguns momentos. Então eu fui escrevendo aquilo que eu achava que poderia ser importante e produtivo para ela saber assim que ela pudesse ler e assim que ela puder ler, vir a se interessar por isso, pela própria vida dela, ainda dentro da minha barriga. Quem conversava com a minha filha era o meu marido. Todas as noites encostava o rosto na barriga e conversava com ela na intenção de fazer ela já se acostumar com a voz dele e poder ser acalentada também pela voz dele assim que ela nascesse. Eu acho que todo esse carinho é especial. Eu quero que você fale de tudo que você escreveu, fazer sabe assim, um pouco de música de tudo, ou um texto maior, para falar o que você falava, o que você escreveu, né? Quantas cartas mesmo você escreveu? Umas quase 40 ou mais? Então, até hoje, porque depois que ela nasceu eu continuei escrevendo, né? Ainda escrevo eventualmente, fui diminuindo, espaçando mais, mas eventualmente ainda escrevo. Acho que eu já devo ter umas 70 cartas. Então, porque aí eu gostaria, Aline, que você colocasse algumas no seu Face, Avanil Amade do meu, né? avanilamade.com.br e Avanil Amade é o Face, para entrar lá e você me falasse como achar essas cartas que você colocou no Face. Então, se procurar lá, vai achar? Então, algumas dessas cartas eu coloquei no meu blog, que é alineamade.blogspot.com. Coloquei no meu Facebook, coloquei no meu Instagram. É que algumas não cabiam inteiras no Instagram, então no Blogspot dá para encontrar bastante coisa nesse blog. Fala outra vez. Aline Amade, Amade é AHMAD.blogspot.com. Blogspot? Blogspot,